Bom dia, pessoal. É a doutora Mirella Neri, psicóloga. Ela vai falar sobre... Ela é psicóloga pós-graduada em psicologia jurídica e criminologia, treinada em constelações familiares e organizacionais, enneagrama e practitioner em programação neurolinguística, PNL. Bom dia, pessoal. Bom, eu acho que vocês devem estar perguntando assim, o que uma psicóloga jurídica e criminóloga está fazendo aqui, né? Na verdade, essa foi uma formação inicial, e na psicologia jurídica eu comecei a perceber alguns pontos da nossa vida que são fundamentais. E é um pouco disso que eu também vou compartilhar com vocês aqui. Mas essa palestra, ela é, sobretudo, uma palestra sobre relacionamento. Relacionamento. Tudo que um psicólogo se ocupa na vida é com as relações. E nós vamos ter principalmente o foco no momento presente. Porque o que está acontecendo? Nós estamos aqui vivendo uma vida muito acelerada e totalmente ausente do momento presente. Nós estamos aqui, mas a mente, frequentemente, ela se encontra em outro lugar. E para falar de relacionamento, na minha percepção, é muito difícil dizer sobre as relações sem compreender como eu funciono. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre como funciona o nosso aparelho psíquico para a gente verificar algumas questões essenciais. Tudo bem para vocês? Então, vamos lá. Muitas pessoas falam da psicologia, mas nem sempre a gente compreende realmente o nosso próprio funcionamento. Então, eu trouxe essa ilustração para que vocês pudessem perceber isso de uma maneira mais ampla. As imagens, elas contribuem para uma assimilação mais rápida. Tudo bem assim? Nós vamos trabalhar essencialmente com as imagens aqui. Elas trazem força para uma percepção mais profunda. Mirella, então qual a importância do relacionamento na nossa vida? Tudo, exatamente tudo que eu faço pelas minhas relações. Nós precisamos de relacionamento da mesma forma que nós precisamos de comida e bebida. Relacionamento é uma necessidade básica de todo ser humano. Nós não vivemos sem as nossas relações. Faz sentido para vocês? Então tá, aqui eu vou dizer de uma maneira muito clara como eu funciono. Consequentemente, como o outro funciona. E como se passa essas relações. Sobretudo para aquelas pessoas que tiveram um destino um pouco mais desafiante do que o das outras. Ok? Então vamos lá. Essa imagem aqui eu vou usar para mostrar para vocês como o nosso aparelho psíquico funciona. Tá? Ele é dividido em 3 partes. Essa parte de cima, olha lá, eu vejo. Quem está nesse ambiente vê, não é? É o que está de fora, é o que é nítido, é o que é claro, é o que é evidente. Esse é o nosso consciente. É aquilo que se passa no momento presente de fora. Ok? Quando a maré muda e o que estava encoberto, ó, sai para fora, é o nosso subconsciente. São informações que não estão na nossa consciência, mas que eu posso acessá-la uma vez que eu faço o movimento de ir até lá. Então, se eu perguntar uma informação para um de vocês, por exemplo, o que você estava fazendo o ano passado, nesse mesmo momento, essa informação não está na nossa consciência, mas você vai buscar e vai trazê-la para a consciência com uma certa facilidade. Vocês concordam? Não é? O subconsciente ele não está tão disponível, tão claro como o consciente, mas o acesso dele é relativamente fácil. Tudo bem até aqui? Tudo o restante, olha lá, é o nosso inconsciente.
O inconsciente, ele representa 90% daquilo que nos move. E o acesso a ele não é tão simples como o acesso ao consciente e ao subconsciente. Mirela, mas se ele é 90% do que nos move, então ele realmente é bem determinante nas nossas vidas. Isso, é isso mesmo. As pessoas estão cansadas de dizer, não, Mirela, mas isso é inconsciente. Não, Mirela, mas eu fiz isso sem perceber. Mas ninguém sabe explicar como o inconsciente funciona. Pessoal, se é 90% daquilo que me move e eu não sei como é que funciona, vocês concordam comigo que eu acabo ficando refém dessa força invisível que me conduz? Então, assim, eu acho muito difícil começar uma palestra sem dar a introdução para as pessoas entenderem que tudo o que eu faço hoje, profissionalmente, eu estou sempre focando e ensinando sobre o inconsciente. Ok? 90% do que nos move. Chegar no fundo do inconsciente não é tão fácil como chegar no consciente. Ok? E no inconsciente, pessoal, está guardada toda a experiência da minha vida. Desde os primeiros segundos na barriga da minha mãe, assim como também a experiência de todos os meus antepassados. Todas as pessoas que vieram antes, a experiência de vida delas encontra-se no meu inconsciente. Então, eu trouxe essa imagem para vocês entenderem isso um pouco melhor. Olha lá. Percebam. Quantas pessoas aqui, para eu chegar aonde eu estou hoje? Todas essas pessoas, olha lá, observem, eu estou lá na ponta. Você está lá na ponta. Todas essas pessoas e tudo que foi vivido por ela atua hoje no seu inconsciente. Mirela, como assim? Gente, o psíquico, ele funciona de uma maneira muito parecida com o físico. No físico, eu não trago os olhos, a boca, o cabelo dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. No psíquico, eu também trago em mim tudo o que eles vivenciaram. Tanto de força, de recurso interno, tanto é que Milton Erickson fala que o inconsciente é a moradia de todos os nossos recursos, ou seja, toda a força que eu preciso encontra-se no meu inconsciente, assim como também tudo aquilo que não foi superado pela minha família, por aqueles que não vieram antes e que eu preciso superar agora. Até aqui, pessoal, tá tudo bem? E é sobre essa força que nós vamos falar um pouquinho mais hoje, tá? Então, eu quero explicar como é que ela funciona interagindo no nosso físico e no psíquico. E eu trouxe essa imagem, essa é uma percepção minha ao longo dos 20 anos de estudo e, sobretudo, na minha experiência da psicologia jurídica. É na psicologia jurídica que eu percebi que essa força ela é infinitamente maior do que a minha intenção, o meu desejo, né? O meu querer. Ela me conduz de uma maneira que nem sempre eu consigo determinar o rumo da minha vida como eu gostaria. Ok? Então vamos lá. O que acontece hoje? O nosso consciente, frequentemente, ele traz os pensamentos, as ideias, e ele atua aqui, ó. Aquilo que eu penso, eu tenho consciência. Aquilo que eu imagino, eu tenho consciência. Mas o inconsciente, ele atua onde? Olha lá, nessa imagem. Pelo que vocês viram da imagem anterior. O inconsciente, ele atua no pensamento? Não. O inconsciente, ele atua no corpo. Através do seu sentimento, das suas sensações. Então, o seu inconsciente fala o tempo inteiro com você. O tempo todo. Mas nós aprendemos a perceber isso? O que nós aprendemos na nossa cultura? Que sentir é fraqueza. Que perceber sentimento é problema. Quando, na verdade, aqui o que eu mostro para vocês é que parece que não.
Parece que perceber os sentimentos é conectar com 90% da força que nos conduz. Ok? Como é que a gente tem vivido? Eu penso, 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 penso de novo, penso outra vez, revejo o meu pensamento, converso com ela, vejo o pensamento dela, faço um outro pensamento, converso com ela e o pensamento. Hoje nós vivemos mais no pensamento, no mundo das ideias, do que nos sentimentos. E deixa eu contar uma coisa importante para vocês. A sabedoria, ela está aqui, e não aqui. Nós nunca estivemos numa época com tanta informação e com tão pouca capacidade de interação. As pessoas têm muita informação e muito pouca habilidade para manter e desenvolver as suas relações. Então, o que eu estou mostrando para você? Nós precisamos aprender a desenvolver aqui mais do que aqui. Então, o que eu faço? O que é a ansiedade? Nada mais do que o excesso de estímulo mental. Quanto mais eu estimulo o meu pensamento, desconectado da percepção daquilo que vem do meu corpo, mais eu me agito. Faz sentido, gente? E por que razão eu me agito? Porque eu saio do momento presente. Eu saio de todos os recursos que se encontram dentro do meu corpo. A solução, e aqui é uma palestra para a gente falar de solução. A solução está em conduzir os meus sentimentos e não os meus pensamentos. Então já está claro, eu acho que essa nossa fase agora já está provando isso de alguma maneira. Ter informação não é útil se você não souber transformar os seus sentimentos. E eu vou explicar a razão disso. Então aqui, ó, percebam, quanto mais eu penso, menos eu sinto. E a solução, então, está onde? Muito mais no corpo do que na mente. O meu convite aqui para vocês é entender que nós precisamos aprender a colocar o pensamento a serviço do sentimento e não o contrário. E o tempo aqui é muito curto, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir plantar no coração de vocês a importância dessa percepção. Ó. Então, vamos lá. O pensamento desconectado do corpo, ele é muito perigoso. E essa imagem eu quero que vocês levem no coração de vocês, porque ela diz muito. Pensando, eu fujo do agora. E se eu estou longe do meu corpo, então eu estou distante de toda aquela força que eu recebi das pessoas que vieram antes. Se eu estou concentrada nessa força, eu tenho tudo. Exatamente tudo o que eu preciso para resolver o agora. Porque a vida acontece agora. Mas se eu penso a respeito disso, gente, não é assim que funciona. Eu fico agitado, tensa, confusa. E as outras pessoas que também estão vivendo assim, ficam dessa maneira. Bom, então, funciona mais ou menos assim. O corpo, ele é seguro. Olha lá. Então, eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês lembrarem para sempre. Tudo, exatamente tudo que eu preciso no meu psíquico encontra-se no meu corpo. E as pessoas, elas se comunicam pelos sentimentos. Eu vou repetir isso de novo. As pessoas se comunicam pelo sentimento e não pelo pensamento. Jamais pelo que é dito ou pelo que é feito. Então, se você pensa uma coisa, diz uma coisa, mas sente outra, o que você vai transmitir para a pessoa é o sentimento. Tá claro? Gente, eu sei que algumas coisas elas são um pouco diferentes, mas vocês vão observar que isso vai fazer muito sentido. Então, funciona mais ou menos assim. Nós somos ligadas, as pessoas que a gente vem na mesma família, nós somos ligados aos nossos familiares por essa força invisível que é 90% do meu aparelho psíquico. E essa força invisível é como se fosse uma rede. Então, essa imagem ajuda a compreender bem isso. Ó, dá uma olhada nela. Percebem?
Então, olha lá, o filho, ele está ligado à mãe, ao pai, aos avós, aos irmãos, por essa rede invisível. E essa rede, ela transmite os sentimentos, jamais os pensamentos. Até aqui, pessoal, tá tudo bem? Então, nós estamos ligados à nossa família exatamente dessa maneira. Nós não estamos livres para não estar ligados neles, nós estamos. Tudo que eu sinto, eles sentem. Tudo que eles sentem, eu sinto. E a nossa vida segue assim. Exatamente assim. Ó. E o mundo interage assim. As famílias se encontram, elas se unem nas relações e nós comunicamos com o mundo assim. E o inconsciente, gente, ele tem uma maneira própria de funcionar, que não importa se você sabe, se você concorda, se você quer, se você não quer, é como a lei da gravidade. A lei da gravidade, adianta eu questioná-la? Dizer, eu não sabia que se eu passasse um buraco eu ia cair. Não. A lei da gravidade não quer saber o nível do seu conhecimento a respeito dela, simplesmente atua. As leis que movem as relações humanas, que são as leis do inconsciente, ela também não quer saber se você sabe, se você concorda, se você quer, se foi merecido, se não foi merecido. Ela atua. E uma das leis que movem o inconsciente é justamente que todas as pessoas que pertencem à rede jamais podem ser excluídas. Que jamais essas pessoas perderão a vinculação com a sua família. Compreendem? Ou seja, ninguém pode ser excluído. Não tem jeito. A rede liga, entende? Tudo que eu sinto. As pessoas da minha família sentem, tudo que elas sentem, elas vão transmitindo para o mundo e aí vai. Não importa o meu discurso, meu pensamento, as minhas ações. O que tem efeito são os meus sentimentos. Até aqui, tá tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tá bom. Então vamos lá. E como é que nós chegamos nessa rede? Como é que eu vim parar nessa rede? Por meio do encontro de um homem e de uma mulher. Nós somos a soma do nosso pai e da nossa mãe, para sempre. Isso é imutável. Tudo aquilo que eu trago no meu corpo, eu trago desses dois e de todos aqueles que vieram antes. Ok? Se eu concordo com isso e me alegro, então eu tenho força. Se eu não concordo com isso, por exemplo, se eu critico, julgo, condeno, excluo a minha mãe ou o meu pai, eu perco força. Se eu faço isso com a minha mãe, eu perco 50%. Se eu faço isso com meu pai, eu perco os outros 50%. Então, agora, de uma maneira bem breve, eu vou explicar para vocês o que é autoestima. Autoestima nada mais é do que concordar com isso e se alegrar com isso. Ok? Bom, mas é claro que existem questões bem importantes para a gente conseguir esse movimento. Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem como uma família é constituída. Gente, a vida, olha lá, ela vem lá de trás. A vida, ela é dinâmica, ela é movimento e ela passa pela gente. Nós saímos daqui, mas a vida continua. Percebe? Então, aqui eu coloquei lá, um homem e uma mulher que se encontram. Um homem vem de um sistema. O que significa o sistema? Que todas as partes estão interligadas e tudo o que acontecer com uma parte vai refletir no todo. Isso é uma família. Tudo o que acontece num membro de uma família vai refletir em todos. Ok? Então tá. O que é um casamento? O que é um encontro sexual? O que é uma vida gerada a partir disso? Um encontro de dois sistemas. Então, é estranho, mas a geração atual, o momento atual que nós vivemos, nós perdemos o foco disso. Nós agimos como se fosse eu e o meu marido e eu. E desconsideramos toda essa história que vem lá de trás.
E nós achamos que nós encontramos o nosso parceiro por uma escolha consciente. Então as pessoas dizem assim, não, eu casei com ele porque ele era muito competente, ou porque eu queria sair de casa. Mas na verdade, gente, quando eu encontro um homem, olha lá, não é um encontro de duas pessoas, é um encontro de duas famílias que inconscientemente se atraem porque tem coisas que precisam ser desenvolvidas e superadas. Então, quando eu encontro um parceiro, eu encontro inconsciente. Quando ele me encontra, também é um encontro inconsciente. E isso funciona para todas as vidas, não é só para a minha. Compreendem? Então, essa criança, ela é o resultado do que as duas famílias precisam para a vida continuar seguindo adiante através dessa família e dessas crianças. Até aqui está tudo bem? Então, a gente tem uma mania, eu falo uma mania quase louca, de perguntar o porquê das coisas. Na verdade, quando a gente pergunta o porquê das coisas, nós estamos muito distantes de perceber o essencial do que é o inconsciente. Porque o porquê só responde pensamento. E pensamento não abarca tudo isso. O pensamento não consegue compreender e assimilar a dimensão disso. Gente, nós estamos aqui na vida sem saber como nós chegamos. Então essa vida vem lá de trás, passa por esse homem e essa mulher, passa por essa criança e ela continua seguindo. Nós vamos sair daqui, mas ela vai continuar seguindo. Até aqui, está tudo bem? Está claro, gente, que o encontro de um casal é um encontro inconsciente? Bom, então tudo que essa criança traz é um destino para as duas famílias. Mirela, o que você quer dizer com destino? Na verdade, aqui o destino eu estou usando ele de uma maneira muito única. Esqueçam tudo o que vocês já ouviram por aí. Eu só quero dizer que tudo que essa criança traz é uma necessidade para esse todo lá atrás e também uma necessidade para o que virá. Muito além do entendimento, do querer, do saber desses pais. Muito além. Se essa criança, ela traz, por exemplo, algumas necessidades especiais no sentido de se diferenciar da maioria, também está a serviço do todo. Está a serviço da rede, gente. Não tem como mudar isso, compreendem? Não tem como mudar isso. Ó, e vocês sabem qual é o nosso maior medo inconsciente? O que o ser humano mais teme? E nós estamos numa fase de muito perigo, porque nós estamos negando isso verdadeiramente. Se tem uma coisa que nós estamos em perigo, é porque nós estamos negando os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas sensações. Então aqui eu estou explicando para vocês isso. Se vocês não conhecem isso dentro de vocês, então é importante descobrir. O nosso maior medo, o maior de todos, é nos sentirmos excluídos dessa rede. E quando uma criança vem com uma necessidade especial, esse é o maior temor dos pais. Que ela perca o direito dela de pertencer a essa rede. E é assim. Nós tememos isso. O que mais me preocupa é quando uma pessoa diz que não se importa com a opinião do outro. Ele está cego. Pessoal, e a gente tenta esconder isso num lugarzinho dentro da gente para ninguém ouvir, para ninguém ver, para não chegar lá, justamente porque nós aprendemos que isso é fraqueza. Eu vou contar para vocês, não, isso é solução. Então, os pais, eles ficam apavorados de imaginar que essa rede funciona de uma maneira e que a criança chegou no mundo por meio dele e que agora essa criança pode não ser bem recebida nessa rede. Que ela pode ser excluída dessa rede.
Percebe, gente? Esse é o maior temor de todas as pessoas do mundo. Eu não estou perguntando se é assim para vocês. Vou deixar isso bem claro. Eu estou contando que é assim para vocês. E se vocês ainda não perceberam isso, é muito importante checar esse sentimento interno. Porque só percebendo ele, nós vamos ter força. Até aqui, tá tudo bem? Então vamos lá. Esse é um medo constante. Para o pai, para a mãe, para todas as pessoas. E o medo vem muito daquilo que eu penso. Vou explicar isso melhor. Então a gente tem a fantasia que qualquer coisa que a gente traz de diferente, então vai nos separar. Então vai nos distanciar. Seja uma deficiência física, seja um comportamento, por exemplo, uma pessoa que foi estuprada, a gente nem gosta de falar disso. Olha o tanto que é sério isso. A gente nem gosta, mas faz parte. Um assassino na família, muitas coisas difíceis que todas as famílias têm. A gente tem pavor disso, porque a gente sente que então a gente vai ficar sozinho. A gente sente que isso vai separar a gente de tudo, compreende? E aí, ao invés da gente lidar com esse sentimento aqui e transformá-lo, a gente começa a se convencer na cabeça assim, não, isso não vai acontecer. Não, isso comigo não. Não, eu vou superar isso. Não, eu vou entender que não é assim. Só que não adianta eu fazer esse discurso aqui e sentir algo diferente dentro de mim, compreendem? Porque o que me move na vida, nessas relações, é o que eu sinto. E não o que eu penso. Ó. E aí a gente tem uma questão bem séria. Porque essa família chega... Essa criança chega numa família que os pais também não aprenderam a lidar com os próprios sentimentos. Que os pais tiveram que engolir a criança ferida dele. A criança rejeitada, excluída na fantasia dele. E aí, esse pai e essa mãe, com essa criança totalmente ferida, precisa agora conduzir uma criancinha no que ele mais teme na vida, que é ser rejeitado outra vez de uma maneira mais dolorida. Não é, gente? Porque ter os filhos rejeitados é mais dolorido do que a própria rejeição. Então, são esses pais feridos que agora precisam conduzir essas crianças que na imaginação podem ser excluídas. Mas elas não podem, elas fazem parte da rede. Essa exclusão é fantasia daquilo que eu crio na mente. Na realidade, não há. Entende? E eu vou aprofundar um pouco mais nisso. Eu sei, gente, que é um conteúdo um pouco mais denso, mas também, para mim, é o conteúdo mais libertador. Porque quando eu entendo isso, então, eu vou usar os 90% do recurso que é o meu inconsciente. De maneira a produzir aquilo que eu preciso e não o que eu quero na minha vida. E para aquilo que eu estou aqui. Ó, então, quando os pais enfrentam essa realidade, qual é o principal sentimento que surge? A culpa. Junto com o medo. A culpa, gente, eu tenho estudado a culpa nos últimos anos. E as pessoas pensam que o contrário da vida é a morte. Deixa eu contar para vocês, na minha visão não, essa é uma visão que eu estou compartilhando com vocês. Outro dia uma pessoa que eu respeito muito disse que o contrário da vida é a preocupação. E aí eu percebi que não. O contrário da vida é a culpa. Nada limita mais do que a culpa. Porque muitas vezes, quando a vida está pesada, a morte é um alívio. E a culpa, não. A culpa, ela paralisa o movimento de vida que deveria ser adiante. A culpa, ela imobiliza. Ela retira a vida. Estando aqui. Estando presente. Quando eu sigo a minha vida com culpa, eu estou distante do presente,
Porque eu não estou no agora, usando os recursos que eu tenho. Compreendem? E a culpa aqui, gente, mais uma vez, eu vou convidar vocês a abrir o coração desse tamanho. Porque tudo o que a gente mais faz é fingir que o medo não está lá, a culpa não está lá e a raiva não está lá. E eu vou dizer para você, está. Está porque nós somos humanos. Está porque nós somos humanos e dentro da gente se movimenta um amor infinito, que tudo o que mais quer é contribuir para essa rede. Então, é muito difícil, por exemplo, para uma mãe quando essa criança chega. Inevitavelmente, ela se culpa uma vida inteira. E o pai também se culpa. Aí o pai culpa a mãe culpa o pai. A criança que nasce, uma vez que ela começa a entender e usar os pensamentos, então ela também passa a se culpar. E aí para ela é muito difícil, porque nada mais dolorido do que decepcionar os próprios pais. A criança que nasce saudável, olha que perigo isso. Muitas vezes ela também se culpa, sabotando as próprias possibilidades, os próprios recursos, por não suportar olhar e perceber que a vida tem sido diferente para o irmão dela. E na culpa, o casal, que não é só pai e mãe, é homem e mulher, se distanciam e ficam só no papel de pai e mãe. O casal acaba. E aí, gente, todo movimento que deveria ser para seguir adiante, ele fica acontecendo em torno dessa dor que eu procuro negar. Eu não posso passar por isso. Tem que ser forte. Tem que ser forte. E quanto mais eu sinto isso, mais os porquês aumentam na minha cabeça. Como se aquilo que eu estivesse vivendo fosse só meu. Não fizesse parte daquela rede. Como se aquilo que eu estivesse vivendo fosse uma escolha, um movimento interno único meu. Mas simplesmente não é. Essa força que nos conduz, ela tem um rumo próprio. E eu não coordeno isso, compreende? Eu não domino isso. Gente, quando uma mãe se dispõe a trazer um filho até aqui no corpo dela, essa mulher, ela faz um compromisso com a morte. Porque toda mulher que engravida, ela sabe que ela vai morrer. E nós não temos controle nenhum do que vai surgir a partir daí. Não temos hoje, não vamos ter nunca. Porque essa força que nos conduz, ela é maior do que isso. Compreendem? Então, gente, a culpa, ela mobiliza muito, ela paralisa demais. Nós ficamos sem recurso. E ela é alimentada aqui, ó. Com os porquês, com os pensamentos malucos, perigosos, que nos tira do momento presente. Porque o que é mais importante? O que faltou ou o que se tem? O que de fato faz diferença para o agora? O que não foi possível ou o que foi possível? O porquê te tira. Ele te tira daquilo que você tem. Ele te tira daquilo que é possível. Ele te tira do agora. O presente acontece agora. O que passou, passou. O que vai vir, vai vir. Como resultado do que você faz agora, no presente. Esse sentimento está aí. Está em você, está em mim. O tempo todo, se movimentando. Você está trocando com as pessoas esses sentimentos. E não seu pensamento. Então vamos combinar. Não adianta discurso para o seu filho que está tudo bem. Se não estiver tudo bem. Não adianta discurso para você mesmo que está tudo bem. Se não estiver tudo bem. E tudo bem fica nos sentimentos. Quando eu aprendo a conduzir os meus sentimentos como aquilo que eu preciso para viver a minha vida agora do jeito que ela chegou até mim. Até porque ela chega, lembra?
a serviço de 2 sistemas familiares. E aí não adianta o pai querer achar a culpa na mãe, ou a mãe querer achar a culpa no pai, ou a criança se sentir culpada porque não fez para eles o melhor. Tudo veio lá de trás, assim como o corpo físico. Gente, olha que estranho, eu deveria ter aprendido a cuidar do meu psíquico com a mesma idade que eu aprendi a cuidar do meu físico. 4, 5, 6, depende da família, 7 anos. Eu aprendo que eu tenho que higienizar, nutrir, hidratar, procurar um médico, se as coisas não estiverem indo bem, pedir ajuda, tomar remédio. O psíquico, a mesma coisa. Eu tenho que entender como meu psíquico funciona, como eu vou nutri-lo, hidratá-lo. Quando eu procuro ajuda profissional, na nossa cultura, psicólogo ainda é luxo. Estranho, né? Num período de tanta dor. Sabe por que está tão dolorido viver? Porque as relações não estão funcionando. E as relações não estão funcionando porque eu não entendo como eu funciono. Como é que eu vou entender o outro? Como é que eu vou conduzir meu filho com destino especial, com os desafios que toda criança traz, se eu não entendo nem o meu funcionamento? Gente, isso é quase maluco. Por isso que eu falo, o pensamento ele é perigoso. Então, outro sentimento muito presente é a raiva. Olha lá. A raiva. E a raiva, eu vou te dizer uma coisa importante sobre ela. Na minha percepção, e tem estudiosos que também falam isso, é claro, tudo que eu apresento aqui vem de diversos estudos, não é meu, né? É claro que é transformado por mim, né? Isso também vem de uma experiência. Também vem da minha experiência de vida, né? Se eu tivesse tempo, eu ia contar um pouquinho para vocês. Mas a gente vai ter alguns outros momentos, eu acredito. Então, olha só, o sentimento, a raiva, é um sentimento secundário. Ela vem para encobrir um sentimento primário. É como se ela fizesse assim, ó, tem um sentimento que vem primeiro, que é muito difícil lidar com ele. Então, a raiva vem e cobre. Porque é muito mais fácil lidar com a raiva do que com a tristeza. É muito mais fácil lidar com a raiva do que com o vazio. É muito mais fácil sentir raiva das pessoas que me excluem ou das pessoas que eu excluo do que suportar o sentimento de rejeição. Então, nós estamos passando por uma fase raivosa. Porque nós estamos vazios das nossas relações essenciais. Estamos tendo dificuldade de reconhecer isso. E para não entristecer, que é o sentimento primário, então nós estamos com raiva. Gente, na raiva é a agressividade que eu transmito. Deixa eu contar uma coisa importante para vocês. Não adianta você chegar numa pessoa, tratar ela bem, falar coisas bonitas, escolher coisas para ela, se no seu sentimento movimenta em você a raiva, o medo e a culpa. Porque essa pessoa vai receber isso. Os seus filhos estão recebendo isso. O seu marido está recebendo isso. E eu vou contar para vocês que ela está aí. Se você não está enxergando, ela está aí. Não tem jeito de não estar. Não é humano não ter. É desumano achar que isso não está em mim nos dias de hoje. Gente, nós estamos vivendo uma época de escuridão. Numa época onde nós nunca tivemos tantos recursos tecnológicos, tanta informação circulando e tanta liberdade para viver as relações do jeito que a gente quer. Estamos fazendo muito menos em termos de desenvolvimento de família. Então, reconhecer esses sentimentos e desenvolvê-los é o que me dá força. E eu vou dizer uma coisa importante sobre a raiva. Um dos maiores sustos que eu levei na vida foi perceber a profundidade quando a gente traz um destino que nos exige mais. Uma das dores mais profundas que a gente sente é a raiva pela própria mãe.
Sim, a raiva da mãe. Porque se a vida está pesada, se a vida é difícil, a culpa é de quem? Da mãe. Compreendem? Então nós fazemos de tudo para negar isso. Mas é uma raiva muito profunda. Porque ela fez tudo certo. Ela te segurou. Primeira coisa, ela colocou a vida dela em risco de morrer para te trazer aqui. Ela fez esse compromisso com você. Pensa que compromisso é esse. Pensa que preço. Aí ela fez tudo certo. E você chega aqui e ameaça o risco de pertencer dela a essa rede. Ou então ela fez tudo certo. Você chegou aqui tudo bem, ficou saudável. Mas agora você não conseguiu fazer o mesmo pelos seus filhos. Na sua cabeça, de que acha que essa força ela é só sua. Como se você estivesse livre para fazer diferente. Nós não estamos livres para fazer diferente. Nós somos o resultado do movimento dessa rede, você querendo ou não. Isso muda tudo. Mas a raiva da mãe, ela precisa ser compreendida. Porque tudo o que a gente não quer na vida é frustrar a mãe. A mãe é sempre o nosso maior amor. Ah, não, Mirela, meus filhos, eles acabam sendo um amor maior. Não, seu filho só foi possível porque ela te deu a vida. Então, o vínculo com a mãe, gente, é algo essencial, eterno, e é o nosso maior desafio. E é uma dor muito profunda, porque muitas vezes a gente não queria estar aqui. E ela fez tudo certo. Então, no consultório, por muitos anos, eu segui assim, tentando ajudar as pessoas a se aproximarem da mãe, afinal de contas, metade é a mãe, metade é o pai. Mas, em essência, até a gente perceber o pai, isso leva tempo, é a mãe que ensina para a gente que o pai existe. Então, eu achava assim que as pessoas, elas estavam chateadas com a mãe porque elas diziam no pensamento delas que a mãe fez tudo errado. E elas chegavam no consultório reclamando, minha mãe fez errado, que minha mãe devia ter ficado mais comigo, porque minha mãe não devia ter me dado, porque minha mãe não devia ter morrido, porque minha mãe não devia ter me espancado. E por muito tempo eu me orientei por isso. E eu vou contar para vocês que eu desisti. Porque agora eu tenho percebido que o problema não é esse. O problema é que a mãe fez certo. O problema é que a mãe fez certo e nem sempre a gente está disposto a pegar a nossa vida e resolvê-la. E aí a culpa é dela. Sim. Gente, nessa rede é isso que eu transmito. Não adianta um discursinho. Eu não lido com discurso. Eu falo para o cliente, não, ó, falar aqui não tem muito efeito. Porque o que tem efeito é o que eu sinto. É o que eu transmito no meu sentimento. Você ensina o seu filho pelo que você sente. Compreendem? Não tem jeito de ajudar um filho a ficar em paz se eu não estou em paz com os meus pais. Não tem jeito. É impossível. Então, eu passei muitos dias sentindo o que eu deveria falar para vocês. E eu quero dizer para vocês que não há nada mais importante na vida do que agora. Pode ter faltado tudo, mas não faltou vida. Nós estamos aqui agora. E nós só vamos aprender a viver plenamente o que é possível aqui quando eu tomar consciência de que eu preciso administrar esses sentimentos. Eles são vitais, eles são humanos e eles estão na nossa rede familiar inconsciente. Tudo aquilo que eu supero, eu libero a geração seguinte. Tudo aquilo que eu finjo que não está aí, que eu coloco embaixo do tapete, e que eu fico na minha mente com um discurso lindo, mas com sentimentos difíceis, isso é assumido pela próxima geração. Lembra daquele movimento da vida que passa por várias pessoas e chega até aqui? Então, gente, é disso que se trata. Ó, e aí eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Aqui o meu desafio foi grande, porque eu tinha muita coisa importante para dizer num tempo muito curto. Né? E ajudar a digerir tudo isso
também é um desafio, mas eu confio nessa força que conduz a vocês e a mim. Tá? Outra coisa importante. Dano psíquico, trauma, nada tem a ver com os eventos que acontecem. Com os fatos, com a experiência em si. O trauma, o dano psíquico, ele se estabelece não com o que aconteceu, mas com a maneira que eu senti e vivi o que aconteceu. Tá claro? Então, uma tragédia, algo difícil, qualquer coisa, um acidente, um abuso sexual, assassinato, qualquer coisa. Que uma criança passa, qualquer coisa, inclusive os principais desafios dela dentro da barriga da mãe, hoje eu trabalho essencialmente com experiência intrauterina. Porque na minha visão, nós repetimos fora da barriga o que nós vivenciamos lá dentro. E lá dentro nós éramos puro sentimento. Então, tudo o que foi vivenciado, todos os fatos, não quer dizer que eles trarão traumas ou dano. O dano vem da maneira como eu lido com isso, percebe? O dano psíquico é resultado do que eu transformo no meu sentimento. Isso quer dizer que a qualquer tempo, a qualquer momento da minha vida, eu posso dar um novo significado para a experiência vivida. Então, é mais ou menos assim, ó. Nós nos tornamos adultos, nós amadurecemos fisicamente, mas não amadurecemos psiquicamente. Porque nós negamos esses sentimentos. Nós fingimos que esses sentimentos, eles não estão aí. E aí é justamente essa dor psíquica que foi vivida de uma maneira infantil, porque eu fingi que não estava ali, e não alimentei do jeito que deveria, é que gera os danos psíquicos, as sequelas. Os pais chegam no consultório cheio de culpa. No curso eu falo, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Até agora, todos nós fizemos o nosso melhor. Compreendam. Todo mundo que está aqui está num esforço máximo de resultado na vida. Sim, porque ninguém quer sofrer. E também nós não queremos fazer os outros sofrer. Nós estamos no nosso esforço máximo. E se não for possível ser do jeito que eu gostaria, do que eu imaginei, do que eu planejei na minha mente, desconectado da realidade, isso não quer dizer que eu não tentei. Então, seja o que for, o que você ou o seu filho já passou, isso pode ser superado agora. Eu digo, culpa não resolve. A culpa te para. Compreendem? A culpa te para. A culpa pune a todos e retira a vida. Mas seja qual for a experiência hoje, agora, no momento presente, você pode dar um novo significado para essa experiência. E superar o dano psíquico que for. Gente, vocês estão falando com uma psicóloga jurídica e criminóloga. Pensa um ser humano que já trabalhou assim, com os comportamentos mais aberrantes da natureza. E isso, para mim, é muito claro. E eu quero deixar isso aqui para vocês de uma maneira clara também. Qualquer experiência que você passou, ou seus filhos passaram, agora você pode dar um novo significado. E mudar a sua vida. Rumo a uma vida mais leve. A vida pode e deve ser mais leve. A vida, ela é cheia de recursos. Não falta recursos. O que falta é a habilidade para usá-los. Se eu não enxergo os recursos que eu tenho e só olho para o que falta, então o movimento é de regressão. O movimento é de perda. O movimento é para o menos. E nós estamos aqui para nos mover para o mais. Adiante. Essa é a nossa tarefa, seguir adiante. Porque na vida tem um momento onde a gente é servido. Depois chega um momento que nós precisamos servir. E quem lamenta, quem pergunta por quê,
está muito pouco disponível para fazer esse movimento essencial. Bom, então, eu quero garantir uma coisa para vocês. Em essência, todos nós somos iguais. E o que eu quero dizer com isso? Todos nós chegamos na vida por uma força que nós não vimos. E se vimos, esquecemos. Nós não sabemos que força é essa. Você pode dar um nome que você quiser, mas algo te trouxe até aqui. E aqui, gente, eu estou falando de ciência, tá? Eu falo que você pode dar o nome que você quiser, porque a crença que cada um tem nisso é individual. Mas na psicologia isso é fato. Você chega aqui por uma força que vem por meio de um homem e de uma mulher. Sempre. Estamos submetidas às mesmas regras, às mesmas condições. Todo ser humano que chega aqui por meio de um pai e de uma mãe tem as mesmas necessidades básicas: comer, beber e se relacionar. Quando eu deixo de fazer essas coisas, eu adoeço, eu atrofio. Nós vamos ficar aqui por um tempo, que ninguém sabe que tempo é esse, e vamos ser retirados daqui, a gente acredita que por essa mesma força. Sem saber quando, nem muito menos para onde. Não é? Então tem gente que chega para mim e fica confuso, perdido. O que está fazendo aqui na vida? Qual que é a missão de vida? Se você estava confuso a respeito disso, eu vou te dar a resposta. A sua missão na vida é viver. Na vida, por um tempo, eu recebo. Recebo. Sou servido pelos meus pais. Depois chega um momento que eu tenho que servir. Gente, essa não é uma tarefa simples para ninguém. Mas essa é a nossa tarefa na vida. Não tem que ter confusão. Não tem que ter dúvida. Não existe outro motivo para você estar aqui. Mirela, por que eu trago um destino especial? Todo mundo tem o seu próprio destino. Todo mundo tem o seu desafio. Todo mundo está a serviço daquele todo que veio lá de trás, a vida vem lá de trás, passa pela Mirela e segue. Eu vou ficar aqui só um tempo, vocês também. Compreendem? Em essência, todos nós somos iguais, todos estamos nessa rede, sofrendo a influência do inconsciente familiar, e tudo que eu trago é para resolver aquilo que não é só meu, eu não sou só eu sou a soma de tudo aquilo que veio de lá. Portanto, eu estou levando adiante toda a força que eles têm e também todos os desafios que eles não superaram. É justo, não é? E se eu tenho no meu corpo, por exemplo, muito do que eu estou passando aqui é a experiência da minha avó materna. Muita coisa. Da minha bisavó, da minha tataravó. Claro, do jeito que elas me deram meu nariz, minha boca, elas também me deram meus sentimentos. Esse aprendizado que não se tem só numa vida. E eu não estou falando de outras vidas, eu estou falando daquilo que está no meu corpo recebido dessas pessoas. Vocês compreendem? Do mesmo jeito que eu recebo as características físicas, eu também recebo as psíquicas. E é a maneira que eu uso isso que me dá força ou me tira força. Tá claro, gente? É igual o corpo. Se você desenvolve ele, você tem mais dele. Se você não desenvolve, você tem menos. E não importa o que faltou no seu corpo físico ou no seu psíquico, importa o que você tem. O que a gente tem é sempre maior do que o que falta. Mas o pensamento, muitas vezes, não nos deixa perceber isso. Bom, então, o que eu quero dizer para vocês de essencial hoje? Não somos nós que temos a vida. Não foi ninguém aqui nessa sala que construiu a vida. Não fui eu que construí a vida. Falei, vou pôr a Juliana, vou colocar o Marlos nessa vida, dessa maneira. Foi? Não. Então, não somos nós que temos a vida. É a vida que nos tem. Compreende? Foi a vida que nos criou.
Foi a vida que nos colocou para vir nessa família. Foi a vida que tem uma maneira própria de funcionar no que se refere ao físico, psíquico e espiritual. Enquanto eu não entender isso, ficar aqui é pesado. Então não fui eu que construí essa vida. Portanto, a força de condução dela não é minha, gente. Não é sua. É a vida que te tem. É a vida que te tem. Ela te fez. Essa força que criou o inconsciente é a mesma força que criou a lei da gravidade. Que não importa se você quer. Ela te conduz. Compreendem? Então, qual é o nosso maior problema? As fantasias malucas que eu crio no meu pensamento de que eu posso resolver a minha vida do jeito que eu quero, desconectado de todas essas pessoas. E que se a coisa não é do jeito que eu quero, eu estou sendo punido. Ou eu estou sendo incompetente. Não, as coisas não vão ser do jeito que você quer. Nem do jeito que eu quero. Porque nós não estamos livres do jeito que nós imaginamos. Ainda bem. Porque livres, com certeza, nós faríamos muito mais estragos do que nós estamos fazendo agora. Então, essa imagem, para mim, ela é um presente, olha lá. Vai tentar conduzir essa mão. O que, que vai resultar isso? Tem jeito. Então, se você permite que essa força te conduza, se você aprende que essa força te conduz e você deixa ela agir, então nós temos mais dessa vida. Gente, e essa força, ela encontra-se no seu corpo. Não existe nada na vida que te pertença mais do que o seu próprio corpo. Todo o resto é fantasia maluca do pensamento. O seu corpo é seu e dentro dele encontra-se os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós, os seus irmãos e toda experiência que vem deles. Toda pessoa que chega com destino mais desafiante do que as outras, também tem muito mais força para passar por isso. Isso é muito claro quando uma família toma, de maneira em paz, o destino que lhe cabe. Quando uma família vem e uma criança com uma necessidade especial, não é um destino da criança, é um destino de toda a família, de todo o sistema. Quando esses pais aprendem a superar o medo de serem excluídos, quando esses pais aprendem que a culpa existe e que ela tem que ser respeitada, olhada e acolhida, e que a raiva, se ela for percebida, ela uma hora vai passar, então eles ganham força. Essa família faz muito mais por essa rede. E eu tenho percebido uma coisa muito particular na minha experiência. Isso é um pouco desafiante dividir com vocês, porque pode trazer uma certa irritação. Mas eu vou dizer o que eu tenho percebido na minha experiência. Muitas vezes nós não somos excluídos. Muitas vezes a gente tem tanto medo, tanta culpa e tanta raiva da maneira como a vida chegou até mim, que quando eu me aproximo de alguém, é isso que eu transmito. E a pessoa se distancia não pela minha diferença, mas por esses sentimentos que fazem assim. Porque a diferença, se o seu sentimento ele está tranquilo, logo, logo passa. Aliás, ela cria até um motivo para atrair. Tem coisa que atrai mais do que o diferente? Eu sou apaixonada no diferente. Todos nós somos. Nós precisamos do diferente para seguir adiante. Então, eu quero convidar vocês a perceber quais são os sentimentos que vocês estão transmitindo.
Eu faço isso diariamente. Porque a vida, ela se trata de uma postura interna. Ok? É uma postura interna. E essa postura tem a ver com a qualidade do sentimento que eu transmito. Então, teve uma época, eu tive uma fase que eu me senti muito rejeitada. Todo mundo tem essa fase. Então, eu aprendi assim, peraí, o que será que eu também estou transmitindo? Qual é o sentimento que chega primeiro? Se é o sentimento que movimenta, o que está chegando primeiro? Antes da minha fala, não é? E percebendo isso, eu então passei a notar que muitas vezes eu me defendia mais do que me abria. E quando eu me defendo e chego perto de você, o que você faz? Se defende. Porque na vida existem dois movimentos. O movimento de amor, que abre, acolhe, recebe, expande, concorda com as coisas do jeito que elas são. E o movimento do medo, que retrai, afasta, distancia, encolhe e vai para o menos. E como a gente não sabe que essa força que nos conduz tem uma maneira própria, tudo isso que eu expliquei para vocês brevemente, adivinha em qual movimento a gente fica mais? Olha, eu vou desafiar vocês a observarem se quando vocês estão no movimento de amor, se existe mesmo exclusão. Pode ser? Para isso vocês vão precisar perceber mais o corpo do que o pensamento. E eu acho isso bem mais seguro. Não existe fórmula mágica, mas o que nós temos aqui, ó, agora, nesse momento presente, tudo que eu preciso para estar aqui na vida e fazer dela um pouco mais leve está no meu corpo. Jamais esteve fora. Jamais. Está aqui. Nos meus sentimentos. Então, não somos nós que temos a vida que nos tem. E aí eu sempre fico pensando assim, como é que eu poderia então resumir de uma maneira breve um passo adiante com mais força? Existe um discurso por aí muito grande de gratidão. E às vezes eu ficava brava, com raiva, quando as pessoas falavam assim, você tem que ser grata. E eu tinha na minha cabeça todos os motivos para ser grata. Porque pensa uma pessoa que tem motivo para ser grata. Não quer dizer que eu não tenho muitos desafios na minha vida. Tenho, eu só estou aqui por isso. Mas aí eu pensava assim, tudo bem, eu sou grata. Mas no fundo do coração... Então eu aprendi algo sobre a gratidão que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque essa percepção para mim foi um presente. Exercitar a gratidão é uma tarefa muito difícil. Muito desafiante, porque vai contra esses sentimentos difíceis que estão aí, não é? Como eu vou falar que eu vou ser grato se eu estou com raiva, se eu estou com medo, se eu estou com culpa? Então eu vou entregar para vocês hoje uma outra palavra, que é a concordância. Treinar, concordar. Acordar pela manhã e, do jeito que é. Porque quando eu começo a concordar com as coisas exatamente do jeito que elas são, eu começo a enxergar que eu mais recebi do que perdi. E aí, adivinha o que acontece? O nosso coração se torna grato. E aí, viver se torna leve. Porque na vida, gente, é impossível ser feliz. A felicidade é um estado. Nós precisamos encontrar a paz. Porque na paz nós suportamos tudo. A dor, a tristeza, a doença, a saúde e tudo que vem dessa força que nos trouxe até aqui. Ok? Quero agradecer a oportunidade. Quero dizer para vocês também que se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o inconsciente,
Tem as páginas, Mirela Neri Psicóloga, YouTube tem os vídeos, no Instagram e no Facebook tem bastante posts. Tá? Para mim é uma alegria e uma honra estar aqui. Então, meu muito obrigada. Gente, eu fico até emocionada, porque a Mirela foi, assim, uma luz na nossa vida, né? O que ela fala é muito profundo, é muito diferente daquilo que os psicólogos geralmente abordam, mas fez uma diferença enorme na nossa família e tem feito. Porque, como ela ensina, é um processo, né? É uma coisa que a gente tem que estar atenta todos os dias. Não adianta só eu aprender, ouvir, não mudar minha postura, não praticar isso, não estar atento e não mudar o meu sentimento. A gente é muito isso, né? A gente é muito de achar que a gente vai falar uma coisa e as pessoas vão se convencer e o nosso filho vai se convencer e todas as coisas vão acontecer por aquilo que eu pensei que é o melhor para ser dito. Quando, na verdade, se a gente não for lá dentro e curar nosso sentimento, a gente não caminha, né? A gente não segue em frente e nem deixa os nossos filhos seguirem em frente. Uma das coisas mais importantes, né, que eu aprendi com a Mirela foi essa importância fundamental da família, daqueles que vêm atrás, para nos dar força, né, e nos colocarmos sempre no lugar certo, de filhos, quando a gente está numa relação de filho com pai, e de pais, quando a gente tem os nossos filhos. Parece simples, mas às vezes a gente inverte esses papéis e aí tudo se confunde, né? E uma coisa assim fundamental também que a Mirela ensinou para nós é que aquilo que eu não resolvo hoje na minha vida, eu deixo os meus filhos repetindo essa história até que alguém assuma esse compromisso de resolvê-la, né? Então que a gente se resolva, que a gente esteja atento e que a gente procure ajuda, né? O que ela falou é muito importante. A gente ainda tem um preconceito enorme de ir atrás de um psicólogo e às vezes até de um psiquiatra quando é um momento necessário. Está na nossa cultura. E a gente precisa cuidar do nosso psíquico tanto quanto a gente se atenta para o nosso corpo. Nós vamos agora para o intervalo do almoço. Ai, com tudo isso para digerir, né? Esse tempo todo para digerir. Então. Pessoal, eu estou à disposição, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Tem alguma pergunta a ser feita? Nada. Alguém gostaria? Eu vou estar aqui também, um pouco mais com vocês, à disposição, tá? Tenho um compromisso também com a Ju e com o Marlo, se vocês precisarem de mais informações, a gente pode também fazer isso através das redes sociais, vocês podem mandar perguntas para elas. E uma coisa que eu tenho muita responsabilidade é que eu sei que isso é algo essencial e que é algo novo. É antigo, mas é novo, né, gente? Então, às vezes, as pessoas têm essa necessidade de esclarecer isso um pouco mais. Eu estou à disposição, seja aqui ou em qualquer outro momento. Tá bom?